Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Hoje nós estamos meditando na carta de Atos, no capítulo de número 13, que o título da mensagem é o seguinte: Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia. A primeira viagem missionária de Paulo, que diz o seguinte: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando, glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Saulo e Barnabé pregam em Chipre. Elimas, o encantador, e assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, da Psídia, a oposição dos judeus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. E entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel
escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, e 50 anos, e por 450 anos lhes deu juízes, até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregando a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar a sandália dos pés. Varões irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram Pilatos que ele fosse morto. E havia entre eles, e havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém. E são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este
se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crer. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vou-la contar. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas palavras. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. As mesmas coisas, né? E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos se seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Oh, glória, maravilha, Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, porque o Senhor assim nos mandou. E eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos dar aqui, já passar de imediato para a meditação nas referências, né, para que nós possamos elucidar ainda mais, né, esta palavra que nós acabamos de ler aqui com os irmãos, né? As referências, elas aprofundam mais, elas dirimem as dúvidas que cada irmã possa ter, né? E aqui vai melhorando ali o entendimento de todos. E eu falo com todos os meus queridos amados irmãos, né? Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, amigos, ouvintes, telespectadores, de um modo geral. Quando vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer assunto que foi pregado em qualquer um dos vídeos, vocês vão lá nos comentários e colocam lá qual foi a sua dúvida, o que vocês querem que eu responda, viu? Caso vocês tenham tido alguma dúvida. Se não tiver dúvida nenhuma, recebeu bem a palavra, entendeu, ouviu, entendeu, aceitou,
Louvado seja Deus por tudo isso, né? Mas se tiver alguma dúvida, se ficar alguma dúvida, vocês vão nos comentários no YouTube, irmãos, viu, tá? Não peça para eu responder em nenhuma outra plataforma, não. Sim, na plataforma do YouTube, porque lá tem um espaço já reservado para os comentários, né? E eu possa responder os irmãos, né, com a maior clareza possível. Se for necessário, até mesmo fazendo um vídeo exclusivamente sobre aquele assunto do qual eu fui questionado. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia a Jesus. Vamos então passar já de imediato para as referências, né? A partir do versículo 13, né? A partir do versículo 31, né? Porque até o 31 nós já comentamos, né? Então vamos agora a partir do versículo 31 comentarmos com os irmãos aqui em relação às referências aqui, né? Sobretudo eu farei uma leitura a partir do versículo 11, né? Porque foi onde encerrou, né? O comentário anterior, né? Do 11 para frente eu vou fazer a leitura para que fique completa, para que eu possa responder os irmãos a partir do versículo 31. Amém? Glória a Deus, Jesus. Versículo 11 está escrito: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que com ele estavam chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Panfilha, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se, e depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Porque era costume, né, irmãos? Naquela época, somente ao sábado era dia de ir para a igreja, né? Somente dia de sábado era dia de o povo juntar nas igrejas para poder pregar a palavra de Deus. E ali os principais juntavam, e o que era lido no sábado, né? Era aberta uma carta na lei dos profetas, como aqui está dizendo, né? Então, era após e eles, saindo de pé, chegaram a Antioquia da Panfilha, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Né? Então, eles é quem lia, né? Abria o livro da lei dos profetas e liam, né? Aí mandou que eles comentassem alguma coisa, né? E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões, ouve, o Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com um braço poderoso os tirou dela e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus, Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado todo o povo de Israel, o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse:
Quem pensais vós que sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele, a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra dessa salvação. Por não terem conhecido a este os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Aleluia, Pai. Interessante que eles liam, né? Mas não entendia nada. Não entendia e não cria. E Pedro e Paulo aqui ousadamente lançou na cara deles, né? Que o livro que eles liam todos os sábados, o livro das leis, os profetas, falava, tudo que falava era exatamente dele. Dele quem? Né? Desse aqui que Paulo acabou de pregar e dizer, de Jesus. Né? Eles liam, reliam, pregavam, impunham, mas não entendia nada, porque não cumpria nada, não obedecia. Né? E Paulo ousadamente disse aqui, varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, os que dentre vós temem a Deus, a vós que é enviada, a vós é enviada a palavra dessa salvação, por não terem conhecido a este quem? Jesus, os que habitavam em Jerusalém, os seus príncipes, condenaram-no cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Porque todos os profetas, irmãos, todos os profetas, desde Gênesis, né, até Jesus, né, pregavam a vinda de Cristo. Pregavam a vinda de Cristo, né? Desde Gênesis até Malaquias, que é a última carta do Velho Testamento, pregavam exatamente a vinda de Jesus, né? E Paulo aqui falou para eles dessa forma. Por não terem conhecido a estes os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Porque eles só liam o Velho Testamento, até porque não tinha o Novo Testamento ainda sido feito, né? Foi feito após Jesus, né? Só que aí já tinha, quando Paulo aqui estava pregando, né? Então, de modo que Paulo era muito recente, né? Foi logo após Jesus, né? Mas começou a partir daí. Quando é que foi completado, foi juntado a Bíblia, tudo no novo, o Novo com o Velho Testamento, eu não sei dizer, a Bíblia não diz. Quanto tempo demorou, né? Quanto tempo demorou ali de Jesus, né? Quando ele começou o seu ministério, até terminar, para que fosse colocado tudo isso na Bíblia Sagrada, né? Nós sabemos que pelo menos 3 anos demorou, porque Jesus usava também o Velho Testamento quando ele queria trazer fazer menção de passagens que era necessário, fazer uma fundamentação sobre aquilo que ele dizia. Ele usava o Velho Testamento para fazer a fundamentação do evangelho que ele pregava. Ele usava, né? Por não terem conhecido a este que habitava em Jerusalém, os que habitam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram no cumprimento, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que eles estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E agora sim, dando sequência nas referências de Atos 13:31. Suas testemunhas para com o povo. E ele, vocês vejam que há um contexto na palavra, né? E ele, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Verso 31. E ele, por muitos dias, foi visto pelos
que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém. E são as suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Aleluia, Pai. Porque desde o princípio, irmãos, já era pregado dessa forma. Que Deus daria um Salvador. Moisés falou isso lá no comecinho. Moisés que deu as leis desde o princípio. As leis, os mandamentos, os estatutos, foi dada por Deus pelas mãos de Moisés. Moisés já falava. Pela rebeldia do povo, o povo não querendo obedecer, dar ouvido, Moisés já falava para eles, né? Deus levantará de meio de vós, povo de Israel, um profeta assim como eu. A ele vós ouvireis. Deus já falava de Jesus. O Moisés que eles pregavam na sinagoga aos sábados já falava de Jesus, né? É coisa linda, é coisa maravilhosa o entendimento sobre a palavra de Deus, né? O entender aquilo que lemos, aquilo que está escrito. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém. E são as suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando dos mortos, ressuscitando a Jesus. Porque a palavra já dizia antes que ele seria morto, crucificado, passaria por todas as humilhações que passou, mas ao terceiro dia ressuscitaria dos mortos, né? E assim aconteceu. E aqui Paulo falando, né, do que vinha lá de trás, né? Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Isso o pai falando ao filho aqui na terra. O pai lá no céu falando com o filho aqui na terra. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim. As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido, conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Porque Davi morreu, né? Davi foi o homem que Deus falou que tinha o coração segundo o coração de Deus, né? Ele morreu e foi enterrado junto com seus pais. Mas Jesus não. Jesus, que foi da descendência de Davi, né? Da casa de Jessé, né? Foi sair dali, tanto Maria quanto José, né? Pertencia à casa de Jessé, né? E dali nasceu o Cristo. Foram 14 gerações de Davi até o Cristo, né? E Deus cumpriu o que prometeu, né? Deus cumpriu, né? Seja, pois, vos notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Ou seja, a lei de Moisés, com os estatutos, os mandamentos, foi insuficiente para a salvação. Precisou vir Jesus para pregar, né, a justiça, né, e a graça. Pela graça e a justiça, né, e a fé, nós somos salvos. Pela fé, justiça e graça, nós somos salvos, né? Independente da lei. A lei não está abolida aqui nesses 3 itens que eu citei. Fé,
justiça e graça, mas ela está aperfeiçoada de forma que está ao alcance de todo aquele que nele crê, né? Todo aquele que nele crê e for batizado não pereça, mas tenha a vida eterna, né? É coisa linda, é coisa maravilhosa. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus, dando ainda prosseguimento nessa mensagem extraordinária, nas referências aqui em nome do Senhor Jesus. Amém!